everybody! Olá, pessoal! Eu sou a professora Camila Rodrigues, da disciplina de Língua Inglesa, e estou com vocês neste momento no SPI com você, no Sistema Positivo de Ensino, para fazer uma revisão de língua inglesa para os alunos da terceira série do ensino médio. Neste momento, iremos utilizar o livro de atividades de vocês, o volume 9. Acompanhe-me. Nós vamos para a página 2 revisar o que é a passive voice, o que é a voz passiva. Nós temos ali, sentence can be either in the active or in the passive voice. As sentenças podem ser na voz ativa ou na voz passiva. Simply put, in the active voice, there is more emphasis on the door of the action. Simplesmente deixando na voz ativa, você vai dar mais ênfase no núcleo desta ação. While in the passive voice, there is more emphasis on the receiver of the action. Enquanto na voz passiva, vai ter mais ênfase em quem está recebendo a ação. Nós temos o exemplo. O primeiro exemplo é de uma active voice. Nós temos the hurricane destroyed the city. Então, o hurricane é o doer of the action, é ele que está sofrendo a ação, é o núcleo da ação. O furacão destruiu a cidade, então é o the hurricane. Já quando a gente transforma em passive voice na voz passiva, vai acontecer uma mudança, porque o foco é quem vai receber a ação, the receiver. Então, ela vai ser the city, a cidade, was destroyed by the hurricane. Foi destruída pelo furacão, que é o agente. Então, a dica que eu dou para vocês, toda vez que for voz passiva, nós vamos ter o by, por alguém. Alguém fez algo. E diferente do active voice, que o centro da ação estará no começo. Então, the hurricane destroyed the city. O furacão destruiu a cidade. Então, esta é a dica que eu dou para vocês na hora de analisar as frases. Vamos para a resolução de exercícios? Vamos para a página 6. Nós temos um texto para vocês. E este texto, você pode ler ele na íntegra, na hora que você está realizando as atividades, ou você pode ir diretamente para a pergunta para ver se ela está fazendo uma pergunta que você tem que analisar o texto ou se a pergunta é somente para analisar a frase. Neste caso, nós temos que analisar a frase. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à voz ativa da oração. Tomem cuidado para identificar exatamente o que o exercício quer. Então, aqui a gente vai identificar nas alternativas o que é a oração ativa. Ele dá como exemplo para vocês uma oração na voz passiva. The West elite art world continues to be dominated by male artists. Nós temos aqui que a elite mundial de arte do Oeste continua a ser dominada por artistas masculinos. Então, agora nós vamos ter que achar nas alternativas da A até a E qual que é a oração ativa. Então, lembrem que a oração ativa vai começar com o núcleo dessa ação. Então, no nosso caso, seria male artist. Então, a gente vai procurar as alternativas que tem male artist, letra B, C e E. A gente agora vai por eliminação. Então, male artists continue to be dominated by the West elite's art world. Ou a letra C, male artists continue to dominate the West elite art world. Ou a letra E, male artists are continue to be dominated by the West elite art world. Só pode ser a alternativa C, porque male artists continue to be dominated. O male artists que eu falei para vocês, que vai ser o foco aqui da nossa sentença, continua a ser dominada pela... Não pode ser a alternativa B, porque tem o by aqui. Não pode ser a alternativa E, porque está dizendo are continuing to be. E não, nós estamos afirmando que continua a ser dominada. Então, só pode ser a alternativa C. Então, vejam a importância de vocês procurarem e eliminarem as questões que vocês têm certeza que não estão corretas. Na próxima alternativa da página 6 é o número 6.
Nós temos What is World Challenge? Qual é o desafio do mundo? Novamente, vocês podem ler o texto na íntegra, se vocês têm uma facilidade com a língua inglesa, ou vocês podem ir direto para a pergunta, para ver se essa pergunta está pedindo para você voltar nas informações do texto ou somente analisar a frase que ela coloca. Neste caso, nós temos uma frase para analisar. These seeds are carried by the rivers. Estas sementes são trazidas pelos rios. In the active voice, nós vamos ter que transformar na voz ativa, como o exercício anterior a gente fez. Então, se as sementes são trazidas pelos rios, na voz ativa a frase vai começar com the rivers. Agora, a diferença é que todas aqui começam com the rivers, você não tem como eliminar. Você vai ter que analisar uma por uma. The rivers carry the seeds. Os rios carregam essa semente? Ó, já sabemos que é a primeira, que é a letra A. Porque these seeds are carried by rivers, essas sementes são trazidas pelos rios, os rios trazem as sementes. Então, ao transformar na voz ativa, já identificamos que é a letra A, não precisamos nem analisar a B, a C e a D. Então, já identificamos de cara que é a letra A. No próximo exercício, nós temos na página 7, novamente um texto para vocês analisarem, que fala European Investors Rediscover Brazil. Os investidores europeus vão redescobrir o Brasil. A dica que eu dou é procurar por palavras-chave dentro do texto, palavras que vocês já conhecem, palavras que são cognate friends, os cognatos que são parecidos com a língua portuguesa e têm a mesma tradução, mas cuidado com os falsos cognatos. Dando continuidade à nossa resolução de exercícios de revisão, nós temos o próximo na página 7, que é Mark the alternative in which the sentence This veritable rediscovery of Brazil was motivated by. Eu identifiquei o by, eu sei que essa frase está na passive voice e o exercício está pedindo para eu reescrever in the active voice. Então, eu vou reescrever e identificar. Lembrando que eu também tenho que identificar o tempo verbal. Aqui está dizendo was motivated. Então, nós estamos utilizando past. Então, nós temos que identificar a active voice. Eu sei que ela vai iniciar com prospect. Então, qual que eu vou eliminar? Na verdade, aqui todas as alternativas começam com the prospects. Então, eu não tenho como fazer por eliminação, eu tenho que analisar uma por uma. Mas vamos pelas dicas. The prospects of good trades are motivating. Eu tenho aqui are motivating, que é o present continuous. E eu sei que aqui está no past. Então, não pode ser a alternativa B. The prospects of good trade opportunities motivated this veritable rediscovery of Brazil. Identifiquei uma frase no past, então só pode ser a alternativa B. The prospects of good trade opportunities motivated this veritable rediscovery of Brazil. Então só pode ser a alternativa B. Eu não preciso continuar analisando as outras. Analiso as outras somente se eu tiver alguma dúvida se é realmente essa alternativa. Mas como eu já identifiquei ela, não preciso. No exercício 11 da página 9, nós vamos analisar a sentença. In the sentence, in an initial set of trials, the infants were presented with an audio cue and then show a puppet on one side of the screen. The two verb forms, nós temos que analisar quais são as duas formas que estão apresentadas. Se é active voice or passive voice. Nós temos ali, in an initial set of trials, the infants were presented. Foi apresentado para as crianças. Então, se foi apresentado, só pode ser passive voice. So, passive and passive voice. Letter C. A letra C é a alternativa. No exercício 12 da página 10, nós temos que analisar as sentenças que temos ali. The verbs of the sentences, ele quer saber o tempo verbal de cada sentença, então temos que analisar uma por uma. In the first task, the children sorted the shape. Nós temos aqui o verbo sorted.
Então, na primeira tarefa, as crianças sortearam as formas geométricas por cores. Então, nós já sabemos que esse tempo verbal aqui, sorted, é o simple past. Vou olhar qual que é a alternativa que tem simple past, alternativa A e D. Então, eu vou analisar essas duas só. Since studies have shown tem mostrado. Desde que os estudos têm mostrado. Eu sei que essa forma, have shown, é o present perfect. Eu analiso se é letra A ou D. A D fala past perfect, mas é present perfect. Então, eu já eliminei as outras alternativas e identifiquei que é a letra A. Mas vamos continuar analisando a última frase? Why does the tussle between? Why does... Nós temos does, que é simple present. Então, eu confirmei que realmente é a alternativa A letra A. Dando continuidade, nós estamos na página 10, o exercício é o 13. Nós temos uma letra de uma canção do Michael Jackson, que é Earth Song. Lembrem que é importante também vocês identificarem as referências que tem aqui embaixo. Muitas vezes elas ajudam vocês a resolver as questões, elas dão até uma resposta, se você prestar bem atenção. Nós temos ali, in the song lyrics above, yours and mine. Could be replaced by, podem ser substituídos pelo quê? Nós temos no final da música, that you said was yours and mine. Então, primeiro temos que entender a música, então. What have we done to the world? O que a gente fez com o mundo? Look what we've done. Vejam o que a gente fez. What about all the peace? E a paz? That you pledged your only son, que você jurou para o seu próprio filho. What about flowering fields? E os campos floridos? Is there a time? What about all the dreams? Tem um tempo? E todos os sonhos? That you said was yours and mine. Então, esse yours and mine está se referindo aos dreams. Então, pode ser your dreams or my dreams. Os seus sonhos e os meus sonhos. O yours se refere ao your dream, ao seu sonho. E o mine refere-se a my dream, aos meus sonhos. Então, alternativa A, letra A. No exercício 1 da página 12, nós temos ali indirect speech, o discurso direto. Nós temos que analisar o discurso direto. Nós temos a frase, I told you that if we kept paddling upstream, things would turn around. Eu te avisei que se a gente continuar remando contra a maré, as coisas vão dar uma reviravolta. Então, se eu transformar agora essa sentença no direct speech, no discurso direto, qual das alternativas que eu posso transformá-la? If we had kept paddling, no. If we keep paddling upstream, no. If we kept paddling, não. Alternativa D, if we keep paddling, porque na verdade a gente vai transformar no discurso direto. So, if we kept paddling upstream, things will turn around, as coisas irão mudar, vai ir para o futuro, as coisas se transformarão. Então, a alternativa D. O nosso último exercício de revisão está na página 12, é o número 2. Nós temos Ultimate Classing Toys. Nós temos uma imagem também que nos auxilia a entender sobre o que vai falar o texto. Vai falar sobre brinquedos. Nós temos a imagem de duas meninas brincando com bambolê. Nós temos lá, What was your favorite toy when you were a kid? Qual foi o seu brinquedo favorito quando você era criança? Regardless of your age, independente da sua idade, whether you're of the hula hoops generation or more of a Rubik's Cube, se você era da era do bambolê ou se você era da era do cubo mágico, there are some toys everyone knows. Existem brinquedos que todo mundo conhece. Mr. Potato Head, o Senhor Cabeça de Batata, Barbie,
a Barbie, o Play-Doh, que são as massinhas, and Hot Wheels, e os carrinhos da Hot Wheels, are still going strong, ainda seguem firmes. No matter how many video games flood the market, não importa a onda dos videogames. But how much do you really know about these classic toys? Mas o quanto você sabe sobre os brinquedos clássicos? Take our quiz and find out. Faça o nosso quiz e descubra. Nós temos ali a questão. The following piece of information is found in the test. Qual o tipo de informação que a gente encontra no texto? Names of a well-known classic toys. Nomes de alguns brinquedos clássicos. How long the quiz will take. Quanto tempo vai levar para fazer o quiz? The prize participants will get. O prêmio que os participantes vão receber. The age group the quiz is for. A idade do grupo para fazer o quiz. Ou participants' opinion about the quiz. Ou a opinião dos participantes sobre o quiz. Não, nós não temos essa informação sobre a opinião dos participantes. Não fala sobre a idade, porque ele fala assim, regardless of your age, independente da sua idade. The prize participants will get, o prêmio que os participantes vão ganhar. E how long the quiz will take, e quanto tempo vai demorar para fazer o quiz. Não, ele dá um nome de vários brinquedos clássicos. Ele fala do hula hoop, do Rubik's Cube, Mr. Potato Head, o Slinky, que é aquela geleca, ele fala da Barbie, do Play-Doh, então ele realmente dá essas informações, é a alternativa A. Alunos da terceira série do ensino médio do Sistema Positivo de Ensino, eu espero que vocês tenham gostado deste momento de revisão com resolução de exercícios do livro de atividades de vocês. Nos vemos nas próximas aulas. Continue ligado no SPE com você. Tchau, tchau, pessoal!